comunhão da igreja? Por que não ser um desigrejado? Por que não cultivar a minha fé em Jesus de modo individual, particular, privativo? Por que eu não sigo a Jesus sozinho, escolhendo numa prateleira de oferta de produtos religiosos aquilo que me convém? Por que vou à comunidade? Por que vivo na comunhão da igreja? Essa é a pergunta que precisamos responder hoje, especialmente nos nossos tempos, quando as comunidades cristãs, especialmente evangélicas, têm esta capacidade, e infelizmente é verdade, têm esta capacidade de ferir, de machucar, de negligenciar, de estranhar a própria experiência da fé, de tal maneira que não nos sentimos representados, não nos sentimos inseridos, não nos sentimos adequados na vida de comunidade. O que tem gerado muita gente, tem gerado esse fenômeno de muita gente deixar a comunhão da igreja, seguir a Jesus com poucas pessoas escolhidas e selecionadas. É como se disséssemos: olha, você não é da minha família, você sim, você não, você sim, você não, você é chato, você é chata, você é problema, você... Agora, esses aqui são legais. E a gente monta uma igreja particular, cria mecanismos de convivência com os conteúdos da fé, especialmente as mídias sociais, os recursos das mídias sociais, criamos igrejas virtuais, e nos afastamos da comunhão da igreja. A pergunta é: por que não devemos fazer isso? Por que devemos insistir na comunhão da igreja? Eu me lembro que há poucos anos, 2, 3 anos, fui convidado a falar num congresso de pastores e líderes sobre desigrejados. E a expectativa daqueles irmãos que me convidaram é: venha falar alguma coisa sobre como trazer os desigrejados de volta para a igreja. E eu lembro que tive muita dificuldade de construir a minha fala, porque eu tinha muita razão para me tornar um desigrejado. E eu lembro que disse: eu não vim aqui para dar algumas sugestões de como trazer os desigrejados de volta para a igreja. Eu vim aqui tentar dizer porque, afinal de contas, eu ainda não desigrejei também, porque vontade não falta. Por que eu ainda sou um igrejado? Por que eu ainda vivo na comunhão da igreja? E esse texto de Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, que fala da primeira experiência comunitária cristã, logo em seguida ao dia do Pentecoste, nos esclarece algumas razões por que viver na comunhão da igreja. Diz a palavra de Deus em Atos 2, a partir do verso 42, que aqueles nossos primeiros irmãos e irmãs se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Atos 2, 43, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam o pão em suas casas. E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade ou singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia ou caindo na graça de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A palavra de Deus nos esclarece que eles estavam na comunhão da igreja e se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Na comunhão da igreja nós convivemos com o ensino dos apóstolos. Na comunhão da igreja nós temos acesso, nós temos a vivência da razão da nossa fé, temos a vivência dos conteúdos das nossas crenças, o ensino dos apóstolos. Nós sabemos o que cremos, por que cremos, nós sabemos em quem cremos. O ensino dos apóstolos diz respeito às nossas crenças. Fé é diferente de crença. Fé é crer em Deus, confiar em Deus, na pessoa de Deus.
As nossas crenças falam a respeito de Deus. Ter crenças é acreditar em coisas a respeito de Deus. Ter fé é confiar em Deus, no caráter de Deus, na bondade de Deus, no amor de Deus. Ter fé é depositar a vida aos cuidados de Deus. Agora, as nossas crenças dizem o que pensamos a respeito de Deus. Porque a maneira como nos relacionamos com Deus em fé é muito determinada pelas nossas crenças, pelo que cremos a respeito dele. E eu agradeço muito a Deus ter sido criado na comunhão da igreja, ter sido educado na comunhão da igreja, ter frequentado a escola bíblica dominical na minha infância, na minha adolescência, ter aprendido a Bíblia Sagrada, saber quais são os livros da Bíblia, saber quais são os livros do Velho Testamento e do Novo Testamento, conhecer as doutrinas da fé cristã, saber a diferença entre reencarnação e ressurreição, porque eu não creio na reencarnação. Você saber explicar o que é redenção, justificação, santificação, saber falar sobre arrependimento e fé, novo nascimento, saber sobre Deus, saber que Deus é Pai, é Filho, é Espírito, e em algum momento eu falo com o Pai, outro momento com o Espírito, outro momento com Jesus, porque são três pessoas em um só Deus, mas são três pessoas, cada hora falamos com uma, é o mesmo Deus, mas são três pessoas. E entender, ou pelo menos discernir, o que a palavra de Deus nos fala a respeito da vida depois da morte física. Qual é a nossa esperança pós-túmulo? Essas verdades da palavra de Deus, mas não somente isso, mas a própria palavra de Deus, conhecer a história de Caim e Abel, conhecer a história de Abraão, de Isaac, de José no Egito, conhecer a história de Davi, dos profetas, conhecer a história dos reis de Israel. Eu me lembro que há pouco tempo estava ensinando a Bíblia num grupo de estudos bíblicos com pessoas que já caminhavam na fé há um certo tempo. E eu contei a história de Abraão e Isaac. Falei assim, houve um dia em quando Deus pediu a Abraão o sacrifício do seu filho Isaac. E Abraão, em obediência, foi entregar o seu filho a Deus. E segui contando. E quando eu terminei, falei, bom, vamos orar e encerrar a nossa conversa dessa noite. Uma senhora levantou a mão e disse, pastor, afinal o homem matou o filho ou não matou? E eu fiquei muito impressionado, porque a história de Abraão e Isaac é uma das histórias fundamentais da nossa fé. Não entendemos a morte de Jesus sem entendermos a história de Abraão e Isaac. Não entendemos a linhagem de Israel sem entender a história de Abraão e Isaac. Nós não entendemos quem é Jesus sem entender Abraão e Isaac. E ali estava uma mulher, seguidora de Jesus, que me pergunta se Abraão matou ou não o filho. É muito impressionante quando o movimento evangélico no Brasil cresce, graças a Deus, assustadora e avassaladoramente, graças a Deus. Mas a conversão de pessoas na vida adulta, pessoas que não cresceram na comunhão da igreja, que não aprenderam a manusear a Bíblia Sagrada, não decoraram versículos, não sabem quem é quem na Bíblia. Essa multidão de analfabetos bíblicos gera uma igreja inconsistente, gera uma igreja que é uma panaceia de clichês a respeito de Deus, de sabedoria popular e de ignorância popular afirmada como verdade do Evangelho. Então é na comunhão da igreja, de uma igreja onde a palavra de Deus é anunciada, onde a palavra de Deus é estudada, que nós convivemos com o ensino dos apóstolos. Eu agradeço a Deus a vida da IBAB, agradeço a Deus os muitos grupos de estudos bíblicos que temos, agradeço a Deus o Vida e Missão que temos, agradeço a Deus a oportunidade dos pequenos grupos, a oportunidade do movimento Casa. No ano passado, meu coração foi chamado a atenção para a necessidade de estudarmos a Bíblia, e eu fiz um apelo, uma convocação, um convite. Vamos estudar a Bíblia uma vez por semana, juntos à noite, quinta-feira, das 8h30 às 9 da noite.
De agosto para cá já foram 27 encontros. O próximo agora é o 28º encontro, a 28ª semana seguida de estudos bíblicos semanais, tentando dizer: olha, estude a Bíblia, conheça a Bíblia, conheça o ensino dos apóstolos, saiba o que você crê, saiba em quem você crê. Então é na comunhão da igreja que convivemos com o ensino dos apóstolos. Diz mais a palavra de Deus que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, mas eles se dedicavam também à comunhão. Porque a igreja é a família cujo sangue é o sangue de Jesus. Nós temos as nossas famílias pelos nossos laços sanguíneos. Pai, mãe, irmão, irmã, filhos, os primos, os sobrinhos, a nossa família de sangue. Mas a igreja é a família cujo sangue que corre em sua veia é o sangue de Jesus Cristo. Por isso é que nós nos tratamos como irmãos e irmãs. E no mundo de hostilidade, no mundo de competição, no mundo de maldade, no mundo de violência, estar na igreja é estar em família. É claro que na comunhão da igreja está presente o joio. Na comunhão da igreja estão presentes os lobos travestidos de ovelhas. Na comunhão da igreja estão os imaturos. Na comunhão da igreja estão os carnais, que são irmãos e irmãs, mas que não são controlados pelo Espírito Santo de Deus. E o poder determinante de seu estilo de vida não é o Espírito Santo de Deus. Eles não são caracterizados pelo fruto do Espírito, eles vivem na carne, são caracterizados pelas obras da carne. Eles são pessoas desequilibradas, desordenadas interiormente, vivem vidas autodestrutivas, e onde esbarram geram destruição, machucam, ferem. Os carnais estão na comunhão da igreja, mas predominantemente a igreja é a comunidade daqueles que foram encontrados por Jesus, superaram a vida da infância, submeteram-se à autoridade do Espírito Santo, e são pessoas lindas, maravilhosas, marcadas pelo fruto do Espírito. Por isso o apóstolo Paulo recomenda nas suas epístolas aos irmãos, dizendo: saúdem uns aos outros com ósculo santo. Acho linda essa expressão da Bíblia, um beijo santo. Na comunhão da igreja, como irmãos e irmãs, nós nos tocamos uns aos outros, nos abraçamos e nos beijamos, sem maldade, sem malícia, sem segundas intenções, sem interesses escusos, sem pecado. É na comunhão da igreja. Na comunhão da igreja temos os nossos amigos e amigas espirituais, pessoas que são usadas por Deus para abençoarem as nossas vidas, que nos aconselham, que intercedem por nós, que nos advertem, que nos admoestam, que nos encorajam na fé, que chamam a nossa atenção, que nos disciplinam, porque elas nos amam. Nós encontramos isso na comunhão da igreja. Casas que não são nossas, mas nelas nós entramos como se a elas pertencêssemos, porque de fato são nossos irmãos, nossas irmãs. É isso que Jesus diz, que todo aquele que deixar pai, mãe, riquezas, o que for, por amor a Ele, Jesus, receberá nessa vida 100 vezes mais, porque estará na família de Deus, na comunhão da igreja. É na comunhão da igreja que nós encontramos os nossos laços de afeto, de amor. É na comunhão da igreja. Não consigo admitir pessoas que dizem: eu saí de São Paulo, fui para outra cidade, não encontro uma igreja aqui. Mentira. O que você não encontra é uma comunidade que atenda à sua conveniência, à sua necessidade, ao seu padrão, às suas exigências.
Mas o corpo de Cristo está espalhado em muitas comunidades, em todos os lugares, a comunhão da igreja. Mas é família. E na família, você sabe, tem de tudo. Igual a sua família, igual a minha família. A comunhão da igreja não é a seleção das pessoas legais aos nossos critérios. São os filhos e filhas de Jesus. Os filhos e filhas comprados pelo sangue de Jesus. Os filhos e filhas de Deus, o nosso Pai. Nossos irmãos e nossas irmãs. É na comunhão da igreja que nós crescemos. Que nós exercitamos a nossa paciência. Que nós somos perdoados. Que nós servimos. É na comunhão da igreja. Por isso eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. E diz mais a palavra de Deus que em cada um deles, em toda a alma, havia temor. Temor de Deus. A comunhão da igreja é o ambiente onde mantemos e preservamos o nosso coração assustado. Tem gente que não vive mais assustada. Não vive mais assustada com Deus. Deus virou uma coisa banal. Algo que cabe na sua lógica, na sua cabeça, no seu entendimento, na sua racionalidade, no seu código doutrinário. Gente que cresceu na igreja, construiu o seu arcabouço de fé, consolidou e cristalizou uma imagem de Deus e agora vive de YouTube. Não está mais na comunidade. Não está no ambiente da súplica, da lágrima, do choro, do joelho no chão, da intercessão, do milagre. Não está mais. Está preso num quarto, numa vidinha privatizada, ali, escondidinha. Eu no meu cantinho, fazendo aquilo que eu gosto, com gente que eu gosto, acreditando nas coisas que me fazem sentido, mas não estão na comunhão da igreja, onde Deus interfere, criando coisas novas, fazendo novidades, dando sustos, gerando alumbramento, encantamento, maravilhamento, gerando isso que a Bíblia chama de temor do Senhor. O universo não é fechado, o universo é aberto, porque o poder da ressurreição atua nesse universo. Prognósticos são contrariados, estatísticas são contrariadas, probabilidades são contrariadas. Por quê? Porque há sinais e maravilhas na comunhão da igreja. É na comunhão da igreja que a gente vê histórias que só Deus explica. Que a gente tem experiências que só a fé possibilita que sejam realidade. É por isso que vivemos na comunhão da igreja, no temor do Senhor. Quem se afasta da comunhão da igreja vai para um mundo cinzento, com coisas que cabem no seu horizonte de compreensão e na sua conveniência de satisfação. Na comunhão da igreja a gente leva susto de um Deus que não está manipulado por nós, usa gente que a gente não gostaria que ele usasse, perdoa gente que a gente não gostaria que ele perdoasse, transforma vidas que a gente não acreditava que seriam mudadas e transformadas e alcançadas. É a comunhão da igreja, é na comunhão da igreja que a gente assiste tudo isso, Deus fazendo. Diz mais a palavra de Deus que eles perseveravam no ensino dos apóstolos, que eles se dedicavam à comunhão, que em sua alma havia temor, mas eles estavam juntos, vendiam suas propriedades e repartiam seus bens, segundo a necessidade de cada um. A comunhão da igreja é o lugar do serviço, da generosidade, da solidariedade, da diaconia, do cuidado para com o próximo. É um lugar onde não há privação, e não pode haver privação, não pode haver necessitado. O autor do livro de Atos, Lucas, ele diz no capítulo 4 que não havia entre eles necessitado algum. Na comunhão da igreja não tem gente passando fome, não tem gente onde não tem onde morar, não tem gente precisando de remédio, não tem gente precisando de educação. Na comunhão da igreja não tem gente passando privação. E se tem, é uma vergonha para a igreja. A gente não deixa a família passando necessidade. A gente reparte o que tem. A comunhão da igreja é esse lugar.
Nós costumávamos dizer até agora que a IBAB custa 1 milhão por mês. Já não custa mais, irmãos. A IBAB, a partir de 2020, custa 1.200.000 reais por mês. E vai custar mais, porque nós temos um terreno aqui ao lado, onde vamos reformar para levar o IBAB Criança para lá. Graças a Deus, o IBAB Criança não cabe mais ali, no nosso espaço dedicado às crianças. Nós temos mais de 1.000 crianças que passam aqui todo domingo. E o número de crianças cresce, graças a Deus. Irmãos têm feito filhos. Tem gerado filhos. E a criançada se multiplica. Louvado seja Deus. Então nós vamos precisar de alguns milhões para reformar o terreno que nós alugamos aqui ao lado. Esse ano vai custar caro para a gente. Mas eu não tenho medo disso, não tenho dificuldade com isso, porque vai chover recurso e riqueza de Deus sobre nós. Eu não sei quem vai tomar chuva, mas que vai chover, vai. Se você estiver na comunhão da igreja, a prosperidade de Deus está aqui. Mas não é prosperidade para o nosso conforto, é prosperidade para a nossa partilha. E se nós custamos 1.200.000 reais por mês, na verdade nós movimentamos muito mais do que 1.200.000 reais por mês, porque nós não sabemos, graças a Deus, quanta riqueza e quanto recurso circula na comunhão da IBAB. Quanta doação, quanta generosidade, quanta doação de tempo, quanta doação de competências profissionais, quanto trabalho pro bono, quanta ajuda, quanta mobilização de grupos pequenos, de redes familiares, quanto de riqueza circula. Só Deus tem essa contabilidade, graças a Deus e glória a Deus. A Bíblia diz que o que a mão esquerda faz, a direita não deve saber, o que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. Então glória a Deus pela riqueza que circula no anonimato da nossa comunidade. Por quê? Porque a comunhão da igreja é o lugar onde toda necessidade percebida gera um equivalente de solidariedade e generosidade. Aqueles que estavam juntos serviam uns aos outros. A igreja, a comunhão da igreja é o horizonte do cuidado. Do cuidado. Diz mais a palavra de Deus que eles louvavam a Deus. Louvavam a Deus. Que experiência extraordinária e maravilhosa dessa manhã, nós começarmos cantando Tu és fiel, Senhor, e dedicarmos a Deus o nosso louvor, dizendo grandioso és Tu, nos ajoelharmos na presença do Senhor, de joelhos na presença do Senhor. Esse é o nosso lugar, é o lugar da dependência de Deus, e é o lugar da nossa segurança, porque que outro lugar temos mais seguro do que o quarto da oração, do que o joelho em adoração e louvor? Não há lugar mais seguro do que esse. E quando esse lugar é vivido em comunidade, na comunhão da igreja, em que chegamos diante de Deus e ouvimos dele a pergunta: onde está teu irmão? E nós dizemos: estão todos aqui, Senhor. Estamos todos aqui como família, como irmãos e irmãs, louvando o teu nome, porque há um ser no universo que é digno do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa reverência. E nós nos levantamos no domingo pela manhã e nos congregamos para louvar a Deus. E nós vivemos a nossa vida em louvor a Deus. É na comunhão da igreja que mantemos o nosso coração quebrantado na presença de Deus para adorá-lo, para louvá-lo, para servi-lo, para honrá-lo, para dignificá-lo, porque Ele é a razão da nossa vida, da nossa existência, a fonte da nossa esperança. Amém. Diz mais a palavra de Deus que essa igreja caía na graça do povo, na simpatia das gentes. Não era uma igreja antipática. Não era uma igreja que enchia as páginas dos jornais de Jerusalém com más notícias. Não era uma igreja que tinha palavra de condenação, de juízo, de segregação. Não era uma igreja legalista, moralista. Ela caía na graça e na simpatia do povo. Eu tenho um amigo que diz que Deus nos chamou para sermos diferentes, não esquisitos. E a diferença da nossa vida é a graça de Deus sobre nós. É a alegria do Espírito Santo sobre nós.
é a beleza de Jesus Cristo sobre nós, e a beleza de Jesus é encantadora. Quando uma igreja vive na comunhão, rendida ao Espírito Santo, ao redor de Jesus Cristo, ela é encantadora, ela é cativante, ela é sedutora. As pessoas dizem: eu quero essa vida, eu quero fazer parte disso. Eu percebo o mover do Espírito de Deus, aí eu não sei o que é. Eu me lembro aquele homem que entrou na minha sala com a sua noiva, e ele falou assim: Ed, eu não sei direito o que é que me traz aqui, mas uma coisa eu sei: o telefone vermelho da Bate-Caverna está em cima da sua mesa, liga para Deus e fala com ele em meu nome, porque eu não sei onde achá-lo. E eu fiquei encantado com aquele testemunho, dizendo: ele não sabe, mas ele sabe onde tem alguém que sabe. É a comunhão da igreja. A comunhão da igreja é o ambiente da graça de Deus, e as pessoas, elas vão sendo transformadas pela graça de Deus. Elas chegam arredias, elas chegam hostis, elas chegam interessadas, interesseiras. E eu me lembro daquela moça que me ligou, a Ana, falou assim: pastor, você pode falar com meu noivo? Porque eu ia oficiar o casamento deles. Falou: ele detesta pastor, igreja, religião, crente. O senhor pode falar com ele antes do casamento? Eu falei: claro, pede para ele me ligar. E ele me ligou, nós marcamos, ele veio, sentou e falou assim: eu detesto crente. Eu falei: eu também, somos dois. Eu detesto religião. Eu falei: eu também. Inclusive hoje nós aprendemos uma belíssima canção pedindo a Deus que restaure a essência da religião, que é guardar-se da corrupção do mundo e cuidar dos órfãos e das viúvas. É isso que diz Tiago na Bíblia. A religião pura, imaculada, verdadeira, é cuidar das pessoas e não se corromper com o mundo. Miqueias dizia que é andar humildemente na presença de Deus. Então, religião do jeito que a gente pensa, também não gosta. Ele falou: eu não gosto de igreja. Eu falei: eu tô quase. Aí ele falou: então nós somos igual. Eu falei: não tanto. E nós começamos a conversar, e ele começou a frequentar a IBAB, veio e foi se envolvendo, e encontrou uma pessoa cheia do Espírito, encontrou a beleza de Jesus na vida de outro, o amor, o carinho, a alegria, e foi ali sendo quebrantado. E aí ele começou a dizer para mim que queria se batizar. Falei: calma, você não está pronto. Não, eu quero me batizar, eu quero me batizar, quero me batizar. Falei: calma, calma. Até que chegou o sábado do casamento, fiz o casamento. E estão ali conversando. Eu falei assim: aí, Vinícius, hoje é o seu casamento, amanhã tem batismo, mas você está em lua de mel. Ele falou: não, viajo só na segunda-feira, vou cancelar minha viagem, amanhã vou ser batizado. Casou sábado, foi batizado domingo e viajou em lua de mel na segunda-feira. A comunhão da igreja tem dessas coisas. Você fala: não acredito nisso. Então acredite, porque é na comunhão da igreja que essas coisas acontecem. Deus se revela, Deus se manifesta quando uma igreja vive louvando a Deus e caindo na graça das gentes. A igreja não vive fazendo proselitismo, ela vive louvando a Deus e sendo igreja. E isso é suficiente para que o Espírito acrescente a cada dia os que vão sendo salvos. Então a igreja é esse ambiente da testemunha, do testemunho, da presença de Deus no mundo, e que é muito legal participar disso. É muito legal participar de uma comunidade em que as pessoas dizem assim: eu fui encontrado por Jesus vivendo no meio de vocês. Eu conheci a Deus vivendo no meio de vocês. Eu conheci o Evangelho vivendo no meio de vocês. Eu me converti vivendo no meio de vocês. Isso é a igreja. Então a comunhão da igreja é maravilhosa. E por último, a comunhão da igreja guarda a memória da cruz. Porque diz a Bíblia que eles partiam o pão. Lembra que Jesus disse: todas as vezes que vocês partirem o pão, façam isso em memória de mim. E Paulo apóstolo diz que sempre que partimos o pão, participamos do cálice, do sangue, do corpo de Jesus, nós anunciamos a morte de Jesus, a morte do Senhor. É isso que esses irmãos aqui faziam, eles comiam em memória da morte de Jesus, porque a comunhão da igreja é guardiã da memória da cruz. Ontem eu e a Silvia, por alguma razão, chegamos na nossa conversa nesse lugar chamado tatuagem.
Começamos a falar de alguns amigos, irmãos que têm tatuagem, que fizeram tatuagem. E aí começamos a falar. Eu falei, olha, eu não estou pensando em fazer uma tatuagem, mas se eu fosse fazer, eu ia fazer uma cruz bem aqui no meu pescoço, assim. Eu fiquei pensando assim, eu estar de terno e gravata e aparecer a cruz aqui, assim. Onde eu fosse, ia estar a cruz aqui. Porque a cruz é a única imagem que eu permitiria ser marcada no meu corpo. A cruz fala do amor de Deus, do caráter de Deus. A cruz fala da salvação de Deus. E a cruz vazia é uma revelação e uma profecia de ressurreição e de vida. A comunhão da igreja guarda a memória da cruz, e não há história mais linda que ser contada senão a história da cruz. É na comunhão da igreja que preservamos a memória da história da cruz. A comunhão da igreja é guardiã da memória da cruz. Por isso eu digo a você, meu irmão, minha irmã, faço um apelo para você renovar o seu coração diante de Deus para a comunhão da igreja. Sem fantasias e sem idealismos, porque a igreja, você sabe como é que é a igreja. Alguém disse que a igreja é que nem a arca de Noé. Se não fosse a tempestade lá fora, ninguém ia aguentar o mau cheiro dentro. Mas a igreja, a comunhão da igreja, é a família de Deus. Então eu faço um apelo a você. Renove no seu coração o compromisso de viver na comunhão da igreja. E faça um apelo ainda mais. A comunhão da igreja, onde eu vivo, atende pelo nome de Igreja Batista de Água Branca, IBAB. Minha comunidade de fé, a minha comunidade de experiência, de discipulado, a minha comunidade de serviço, a minha comunidade é IBAB. Então eu faço a você um apelo. Você que diz assim, a comunhão da igreja que eu participo é a IBAB. Então ame a IBAB. Cuide da IBAB. Zele pelo nome da IBAB. Sirva na IBAB. Mas não como uma prática religiosa, mas como a sua experiência histórica concreta de viver e desfrutar da comunhão da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Na celebração das 9, nós oramos juntos celebrando a memória da morte de Jesus. E eu disse, viva de um jeito que quando alguém quiser encontrar uma razão para se desigrejar, que jamais cite o seu nome. Jamais cite o seu nome. E viva de um jeito que quando alguém quiser dar um testemunho da beleza da igreja, lembre-se de você. Lembre-se da sua família, lembre-se da sua casa. Lembre-se do seu nome. Porque a igreja é bonita. Aí a pessoa vai dizer, porque lá tem Jesus e tem pessoas como fulano, beltrano, ciclano. Lembre-se de você. Bem-vindo à mesa de Jesus. Foi essa mesa, esse corpo, esse sangue que nos fez uma só família. Nos fez irmãos e irmãs. Nos fez igreja. Então vamos celebrar a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos reconciliou com Deus, o nosso Pai, e nos reconciliou uns com os outros, fazendo de nós uma só família. Bem-vindo à mesa de Jesus. Os irmãos que vão servir se aproximem, e enquanto você prepara o seu coração para esse momento, ore a Deus agradecendo a igreja. E se a sua experiência com a igreja não é uma experiência abençoada e abençoadora, ore a Deus por isso. Peça ao Espírito Santo de Deus que cure o seu coração e que traga ao seu coração novamente a alegria e o amor pela igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo à mesa. Amém.